Você já se sentiu definido por um rótulo que não escolheu? Talvez uma condição de nascença, uma fraqueza, um erro do passado que se tornou a sua identidade aos olhos do mundo. A vida inteira daquele homem foi definida por uma única palavra: cego. Ele nasceu em um mundo de escuridão, vivendo à margem da sociedade, dependendo da esmola dos outros. Mas o seu encontro com a luz do mundo foi um evento tão radical, tão inegável, que ele não apenas ganhou a visão, mas se tornou um herói da fé, um testemunho de que a luz de Deus é mais forte que qualquer escuridão e que o nosso sofrimento pode ter um propósito que jamais imaginamos. E se você também anseia por essa luz para o seu caminho, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para sermos guiados pela palavra. E para já nos unirmos em fé, deixe um comentário dizendo: Senhor, abra os meus olhos. Uma oração de esperança que nos conecta. Nossa história, no Evangelho de João, capítulo 9, nos transporta para as ruas de Jerusalém. Jesus e seus discípulos estão caminhando e se deparam com um homem cego de nascença, sentado na rua, mendigando. A visão daquele homem despertou uma pergunta nos discípulos, uma pergunta que ecoava a teologia popular daquele tempo. Eles perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Acreditavam que o sofrimento era um resultado direto do pecado. A tragédia daquele homem era, na mente deles, uma prova de uma maldição. Mas a resposta de Jesus quebrou completamente essa teologia simplista. Ele não acusou o homem ou seus pais. Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. A lição é crucial. Nem todo o sofrimento é um castigo. Às vezes, o sofrimento é um palco que Deus prepara para que, no meio de sua escuridão, a luz e o poder dele possam brilhar de forma inegável para todos verem. A dor daquele homem não era o fim de sua história, era o começo de um grande milagre. E então, Jesus realizou o milagre da forma mais estranha e humilde possível. Ele cuspiu na terra e fez lodo com a saliva. Imagine a cena. O toque frio e úmido do lodo nos olhos fechados daquele homem, o cheiro da terra misturada à saliva, a sensação desconfortável. Era um milagre bagunçado e íntimo. E com uma voz cheia de autoridade, Jesus lhe deu uma ordem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O milagre não foi instantâneo. Ele exigiu um passo de obediência. O homem, ainda cego, com o lodo nos olhos, teve que se levantar e caminhar por uma cidade que o conhecia como o cego mendigo, seguindo uma instrução que, para a lógica, parecia loucura. Mas o homem obedeceu. E o texto nos diz: foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Imagine o momento em que a água lavou o lodo de seus olhos e o mundo se acendeu diante dele. Ele estava vendo as cores, as pessoas, as ruas que ele só conhecia pelo som e pelo cheiro. Foi um milagre total e completo, mas a sua nova vida não começou com uma festa. Ela começou com um interrogatório. Seus vizinhos, que o conheciam desde a infância, ficaram chocados. Eles debateram entre si se era realmente ele. E os fariseus, os líderes religiosos da época, ouvindo falar do milagre, o arrastaram para um tribunal. Em vez de se alegrarem com a cura, eles ficaram obcecados com uma única coisa: Jesus havia feito o milagre no sábado. Para eles, curar era um trabalho e era proibido no dia de descanso. Eles não se importavam com a vida que foi restaurada. Eles se importavam com a regra que foi quebrada. O que se segue é um dos interrogatórios mais absurdos e dramáticos de toda a Bíblia. Os fariseus tentam de todas as formas encontrar uma brecha, uma mentira, para desacreditar o milagre. Mas o homem, que era um simples mendigo, agora se torna um teólogo corajoso. A cada tentativa de encurralá-lo, suas respostas se tornavam mais diretas e cheias de sabedoria. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer.
Ele respondeu. A sua experiência pessoal do milagre era a sua verdade inegável, a sua rocha firme. Eles podiam tentar distorcer a lei, podiam tentar arrancar uma confissão de pecado, mas eles não podiam argumentar com o fato de que um homem que nasceu cego agora via. E em sua fúria, os fariseus o expulsaram da sinagoga. A religião rejeitou o homem que Jesus havia curado. A escuridão da teologia deles os cegou para a luz do milagre que estava bem na sua frente. Mas a história deste homem não termina com a rejeição dos religiosos. Na verdade, ser expulso da sinagoga foi a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido, pois o libertou de um sistema que o mantinha preso para que ele pudesse ter um encontro verdadeiro com o seu Salvador. A Bíblia nos diz que Jesus, ao ouvir que o haviam expulsado, foi procurá-lo. Pense na beleza disso. O homem, agora curado fisicamente, mas rejeitado socialmente, é ativamente procurado pelo Rei do Universo. E ao encontrá-lo, Jesus não lhe oferece consolo por sua expulsão. Ele o leva a um nível mais profundo de revelação. Ele lhe faz a pergunta mais importante de todas: crês tu no Filho de Deus? E o homem, com um coração honesto e sedento, responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele estava pronto para crer. Ele só precisava saber em quem. E Jesus se revela a ele de forma clara e pessoal. Tu já o viste e é aquele que fala contigo. Naquele momento, os olhos do coração daquele homem se abriram de uma forma ainda mais milagrosa do que os seus olhos físicos. Ele não viu apenas um profeta ou um curandeiro. Ele viu o seu Senhor e a sua resposta foi a única possível: creio, Senhor, e o adorou. O milagre nos olhos o levou ao Mestre e a visão do Mestre o levou à adoração. Este era o propósito final. A história do homem cego de nascença nos ensina que o nosso sofrimento, por mais longo e inexplicável que pareça, pode ser o palco para que a glória de Deus se manifeste de forma poderosa. Ela nos mostra que a obediência a uma instrução de Jesus, por mais estranha que pareça, é o caminho para o nosso milagre. E nos revela que a verdadeira visão não é a capacidade de ver o mundo, mas a capacidade de ver a Jesus por quem Ele realmente é, e de rendermos a nossa vida em adoração a Ele. Que a sua própria história, com suas dores e suas curas, te leve a um encontro mais profundo com Jesus, e que ao ser confrontado com a pergunta: crês tu no Filho de Deus?, o seu coração possa responder com a mesma adoração e a mesma alegria daquele homem, encontrando na face de Cristo a verdadeira luz para a sua vida.